A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma aula. Hoje nós vamos falar de gestão financeira profissional, só que a maneira de Deus. Roda a vinheta aí e vamos para a aula. Nossa aula de hoje sobre gestão financeira profissional, maneira de Deus, uma aula muito esperada, muito pedida, né, pelos alunos, por você empreendedor, e um tema muito importante. Eu quero começar essa aula lendo uma passagem da Palavra de Deus que está no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Vamos lá, vamos aqui para a minha Bíblia. Então você está vendo aqui a minha Bíblia Almeida Strong, Mateus 25, 14 ao 14. Diz assim, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar, e com eles ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Repare, de quem que era o dinheiro? Do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui os outros 5 talentos que eu ganhei. Quem que ganhou? O mordomo. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Deixa eu subir aqui. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse o Senhor: 2 talentos me confiaste. Aqui tens os outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que receberá 1 talento, disse: sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, receoso, olha, o medo aqui, medo de empreender. Escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro. De quem que é o dinheiro? É do Senhor. Deus, o dinheiro é de Deus. Aos banqueiros, que ao voltar eu recebia com juros o que é meu. Juros aqui é a remuneração do capital que foi confiado a esse empreendedor. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-vos ao que tendeis. Que coisa! Quem enterrou o talento transferiu a riqueza para quem já tinha muitos talentos. Porque a todo que tem lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, vamos voltar para o nosso slide. Quais são as lições que podemos tirar desse talento? São várias, né? Primeiro, você precisa entender que Jesus quem falou essa parábola, e a palavra de Deus ela pode ser interpretada de várias maneiras. Ela é uma fonte inesgotável de revelação. Hoje eu quero dar ênfase na visão dessa parábola em cima do conteúdo que eu tenho dado aqui, que é sobre empreender. Então, entende-se nessa palavra que
os servos aqui são os empreendedores que Deus confiou talentos. O talento está falando de recurso, mas está falando também de capacidades que o Senhor, talentos, dons que o Senhor deu para cada um de nós empreender. Mas está falando também de recursos que o Senhor confiou em nossas mãos. E eu quero tirar 3 lições fundamentais dessa parábola para a nossa aula de hoje. A primeira lição é a lição da mordomia. Deus confiou os seus bens e não deu os seus bens. Isso quer dizer que toda a riqueza que o Senhor colocou nas suas mãos não é sua empresa, não é sua riqueza, não é o seu dinheiro, mas é o dinheiro do Senhor. Se você é servo de Deus, se você tem Deus como seu Senhor, então você não é dono, você é mordomo. E isso vai trazer para nós uma responsabilidade de administrar muito bem aquilo que não é nosso, mas é do nosso Senhor. E a segunda lição é que a fidelidade nessa parábola foi equiparada, ou seja, a fidelidade é igual à gestão e multiplicação dos recursos. Deus chamou de fiel o servo que pegou o dinheiro, saiu a negociar e dobrou aquele recurso, ou seja, ele obteve lucros com aquele recurso. Por isso ele foi chamado de fiel. Isso quer dizer que um administrador de recursos negligente, um mau administrador, ele será tido como infiel. Então, fidelidade é igual a boa gestão. A fidelidade no pouco gera prosperidade e Deus coloca você sobre o muito. Alguns dizem assim: pastor, no dia que eu tiver uma empresa bem grandona, então vou ter um recurso, uma equipe financeira e eu vou fazer então uma gestão profissional. Não, isso não é bíblico. Se você é infiel quando você é pequenininho, você vai ser infiel quando você for grandão. Você tem que aprender a administrar com excelência, de forma profissional, aquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos. Como eu já falei várias vezes, eu já atendi muitas empresas com consultoria. Uma das maiores decepções que eu tive é que eu queria aprofundar na minha consultoria e eu tinha que investir todo o meu tempo para ensinar o que é básico. As pequenas empresas fracassam principalmente porque não sabem fazer gestão financeira de uma forma profissional, não sabem. E aí é o seguinte, se você não sabe fazer uma gestão financeira profissional, jamais você vai ter resultados profissionais, você vai ter resultados amadores, porque a sua gestão é amadora, ok? Então eu quero ensinar para você aqui o que é gestão. Esse slide eu vou usar bastante daqui para frente, porque afinal eu vou ensinar você a ser um gestor do seu negócio e um empresário, ele aprendeu a gerir o seu negócio. Então, o que é fazer a gestão do seu negócio? São 5 passos muito simples. O primeiro passo, não menos importante, mas fundamental, é você entender o seu negócio. Entender o que, pastor? Você precisa entender a situação financeira e os indicadores financeiros do seu negócio. Você precisa entender os indicadores de gestão de recursos humanos. Você precisa entender o seu modelo de negócio, você precisa entender o seu mercado, você precisa entender os seus números. Então não tem como planejar e começar a fazer um planejamento para aumentar seus lucros, desenvolver, se você não entender o seu negócio. O segundo passo é você planejar. Trivial, mas muito negligenciado. Quer dizer que muitos empresários não param para planejar. O planejamento, ele é fundamental para você fazer uma boa gestão. Mas não basta planejar, você tem que organizar a sua empresa para que você consiga fazer com que o seu planejamento ele se torne realidade. E o empresário ele precisa coordenar. Algumas teorias falam que é executar. Eu gosto de chamar de coordenar porque eu quero tirar da sua mente que você vai ficar o resto
da vida executando operacionalmente o serviço da sua empresa. Momentaneamente você pode fazer isso, mas a ideia é que você só coordene a sua empresa, a sua equipe, e não seja um executor principal. E por fim, você tem que monitorar, avaliar, controlar os números da sua empresa, os números de todas as áreas da sua empresa, e para que você possa entender de novo o que está acontecendo, se deu certo, tudo que você planejou, organizou, e realmente isso é um ciclo virtuoso, ou seja, não para nunca. Então você vai fazer isso constantemente até a volta de Jesus, meu irmão. Gestão é um ciclo de gestão. Então, hoje eu vou investir tempo para falar de gestão financeira e principalmente o aspecto de entender o seu negócio, tá bom? Bom, qual que é o essencial para você entender no seu negócio? Se eu perguntasse para você, meu irmão, minha irmã, qual que é a lucratividade da sua empresa no último mês? Você saberia me responder? Qual é a rentabilidade do seu negócio? Você conseguiria me dar uma resposta rápida? Meu irmão, qual é o ponto de equilíbrio do seu negócio? Você sabe o que é isso? Qual que é o tempo do retorno do seu investimento? Você consegue responder isso? Se você não consegue, é porque você não entende o seu negócio ainda, e aí eu vou te ajudar a aprender agora como compreender o seu negócio. Vamos lá. Quero te fazer outra pergunta. Imagine uma empresa que o lucro mensal dela é 10 mil reais. E eu te pergunto, essa empresa tem uma boa lucratividade e uma boa rentabilidade? O que você acha? Tempinho aí para você pensar. Bom, se você respondeu depende, você deu uma excelente resposta, porque realmente depende. Esses 10 mil reais depende de outros fatores. Agora eu vou te dar mais informação. A mesma empresa que tem um lucro mensal de 10 mil reais fatura 1 milhão de reais por mês. E agora? O que você acha da lucratividade dessa empresa? Ela fatura 1 milhão de reais no mês para sobrar apenas 10 mil reais? Me parece muito pouco. Se você trabalhar esse percentual, você vai ver que é uma lucratividade baixíssima. E se eu te der mais uma informação? O dono dessa empresa investiu 5 milhões de reais para ter um lucro mensal de 10 mil reais. Agora piorou muito a situação dessa empresa. Por quê? Porque se você pegasse esses 5 milhões de reais e investisse na poupança, um investimento que desse 1% aí para você já teria um rendimento substancial e sem correr risco nenhum. Você percebe? Então, abrir um negócio, você está correndo risco, você está assumindo riscos, e por isso você precisa ganhar mais para remunerar o seu capital, além dos investimentos que você poderia investir sem ter que trabalhar, sem correr risco, etc. Nossa aula eu vou agora partir para uma planilha. Ok, vamos agora a aula, nós vamos fazer essa aula usando o Excel. Se você não tem Excel no seu computador, tem planilhas também do Google na internet de graça. Mas é um editor de planilhas aqui, ok? Então, eu vou explicar para você aqui o que é um DRE. DRE, eu já deixei meio prontinho aqui, nada mais é do que, eu vou digitar aqui, ó, demonstrativo de resultados. Esse relatório você tem que aprender, porque através dele você vai descobrir várias informações relevantes para entender o seu negócio. Então, imagina qual que é a estrutura de um DRE. Imagina o seguinte aqui, ó, eu coloquei a primeira estrutura, faturamento mensal. Então, para calcular esse faturamento, você tem que ter duas variáveis aqui. Eu vou imaginar aqui com você, para mim fazer um exercício,
vou imaginar que nós estamos fazendo um DRE de uma pizzaria, ok? Pode ser? Então, beleza. Deixa eu só arrumar minha planilha aqui. Exibir, indicar, tchau. Ok. Imagina o seguinte, que uma pizzaria fatura R$50 mil por mês. E o ticket médio dela lá é de R$40. Vamos supor que ela vende um rodízio de pizza por R$30, mais todo o restante, bebida, e a média de cada pessoa lá é R$40. Então, se ela vendeu R$50 mil, eu vou dividir por 40 o valor unitário, quer dizer que essa pizzaria, ela teve 1.250 vendas naquele mês, ok? Então, beleza. Aí, depois que eu calculei quantos que eu vendi, eu vou calcular o meu custo variável. O que é o custo variável? Custo variável são todas as despesas que elas variam, na mesma proporção que o faturamento. Ou seja, se o faturamento aumentar, esse custo vai aumentar na mesma proporção. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui de custos variáveis. Vamos lá. Um exemplo, comissão dos vendedores. Não é um percentual do faturamento, então é variável. Quanto mais eu vender, mais eu vou pagar. Imagina que essa pizzaria paga 3% de comissão para os vendedores ou garçons lá. Estou imaginando, tá? Imagina que essa empresa está enquadrada no Simples. Se você não sabe, o Simples é um regime de tributação que ele é calculado com base no seu faturamento, ok? Então, beleza, tem 5%. Imagina que ele também paga uma taxa de cartão. Eu estou imaginando aqui o seguinte, deixa eu colocar aqui tudo preto primeiro, peraí. Vamos lá. Ok. Imagina o seguinte, que 50% das vendas ele paga uma taxa de 1% em 50% das vendas. Então ele vai calcular aqui, eu coloquei um percentual. E imagina que o custo que ele tem para produzir as pizzas é 35% do faturamento. Aqui é uma dificuldade que muitas empresas têm na hora de fazer o DRE. Então, aqui o ideal era você saber exatamente quanto que foi usado em cada pizza para você calcular o custo. Mas quando você não consegue calcular exatamente o custo de cada pizza, então o que você faz? Você pega todas as compras de matéria-prima que usa para fazer a pizza, tira o material de limpeza, essas coisas você tira, que vai ser custo fixo. E põe só o material que você compra para repor o estoque que você produz as pizzas. E aí você vai pôr aqui. Vamos supor que isso deu 35%. Então, eu vou calcular, ó. Então, eu vou calcular aqui, só um pouquinho. Deixa eu deixar preto aqui. Então, eu estou fazendo uma fórmula aqui, ó. 35% vezes o faturamento me deu o valor do custo da matéria-prima. 1% vezes 50 mil, ok. E vou fazer a mesma coisa aqui com o Simples. 5% dos 50 mil. Estou fazendo uma fórmula que vai ficar prontinho aqui, ó. 3% vezes 50 mil. Ok. Está acompanhando? Acompanha aí, fica atento. Então, qual que é o custo variável? É a soma, ó, igual soma desses custos variáveis aqui. Então, ele me deu um total. Vou conferir, ó. Olha lá, ele está somando todos os custos variáveis. Ok, que legal. Eu vou calcular aqui o percentual que esse custo variável equivale do faturamento. 43%. 44%. Uau! Então, o próximo item que eu quero que você aprenda é a margem de contribuição. O que é isso?
A margem de contribuição nada mais é do que o faturamento, letra A, menos a letra B, que é o custo variável. A gente usa vulgarmente o nome de lucro bruto, isso aqui também, mas o nome técnico é margem de contribuição. Então, vou fazer aqui, ó, margem de contribuição é igual a 50 mil reais que ele faturou, menos o custo variável de 21.750. Olha só, eu vou calcular o percentual. É igual os 28 mil dividido pelo faturamento. Calculei o percentual, que deu 57%. Então, até aqui, ó, você precisa entender o seguinte. Essa pizzaria faturou 50 mil reais. O ticket médio dela é de 40 reais por pessoa, na média. Que isso deu 1.250 vendas. Ela tem um custo variável de 21.750 e sobrou um lucro bruto para ela de 28.250. Isso quer dizer o seguinte, ó, 57% do faturamento é o lucro bruto dessa empresa, é a margem de contribuição. É o lucro que vai ajudar a pagar toda a despesa fixa. Agora vamos imaginar o seguinte, imagina que somando todo o custo fixo dessa empresa, o que é o custo fixo? São todas as despesas que você tem todos os meses, independente do faturamento. Ou seja, se você não vender nada, você vai ter essas despesas da mesma forma. Despesas de aluguel, o Prolabore, que é o seu salário, né? Então, vou anotando aqui para você. Mas depois eu vou abrir outros DREs aqui para você olhar. Então, despesa com salários, o que mais? Prolabores, que é o seu salário, o salário do sócio, que mais? Despesas administrativas, despesas gerais, aluguéis, energia, água, etc. Ok? Todo o custo fixo. Vamos supor que nesse caso aqui, vamos supor que essa pizzaria ela tem um custo fixo de 18.250, ok? Tranquilo. Isso quer dizer que o custo fixo dela, em relação ao faturamento, é de 36%. Ok? E aí eu vou calcular o lucro líquido. Qual que é o lucro líquido? O lucro líquido nada mais é do que o lucro operacional, que é a letra C, menos, deixa eu pôr maiúsculo aqui, C menos o custo fixo, letra D. Tá. Isso vai dar o lucro. Então, vamos ver quanto que deu de lucro. 28 mil menos os 18 mil é igual a 10 mil reais. Que legal. Essa pizzaria vendeu 50 mil reais nesse mês, hipoteticamente, e sobrou 10 mil reais de lucro. Que interessante. Agora, nós vamos fazer uma análise, vou ensinar você a fazer uma análise financeira desse negócio, ajudar você a entender esse negócio, como se eu estivesse dando uma consultoria para você entender. Vamos lá. Uma pergunta que eu faria para o dono, a primeira pergunta é: quanto que você já investiu nessa pizzaria? Vamos supor que ele investiu 500 mil reais para montar essa pizzaria. Uma hipótese, tá? Beleza. Aí eu pergunto para você, qual que é a lucratividade dessa empresa? É a primeira pergunta. Lucratividade. Como que calcula a lucratividade? A lucratividade, ela se calcula o seguinte. A lucratividade é você pegar a letra E, que é o lucro líquido, e você dividir pelo faturamento, que é a letra A. Ok? Então, eu vou dividir aqui, ó. Esse 10 mil reais equivale a quantos por cento do meu faturamento mensal? 20% de lucratividade. O que você acha? Qual a sua opinião? Uma pizzaria que dá 20% de lucratividade. Bom, na minha experiência de consultor, é uma excelente lucratividade, 20% para uma pizzaria. A lucratividade varia de cada tipo de negócio, né? É muito variável.
Tem negócio que a lucratividade de 3%, 4% é uma lucratividade aceitável. Por quê? Porque o volume de negócio é muito grande. Quanto menor o negócio, maior é a tendência de ser esse percentual aqui. Tá? Quanto maior o negócio, menor é o percentual aqui. Então, indústrias, grandes indústrias, é normal ter uma lucratividade de 5%, de 5% a 10%. Né? Enquanto que a área de serviço, por exemplo, é normal ter entre 10%, já vi até de 25%. Ok? Então, é muito variável. Vamos lá. Então, nesse ponto está bem a pizzaria. Agora vamos ver rentabilidade. Então, a lucratividade, ela está avaliando o quê? Ela está avaliando a eficácia da operação da empresa. O que quer dizer isso? A empresa está redondinha. Por quê? Porque ela vende 50 mil e o faturamento está coerente com... o lucro está coerente com o nível de faturamento, né? As despesas estão coerentes, está dando 20%, sobrou aqui, beleza. Agora a rentabilidade é outra coisa. O que é rentabilidade? A gente também chama de retorno sobre o investimento. A rentabilidade, o que é rentabilidade? É a letra E, que é o lucro líquido dividido pelo investimento. Eu vou chamar EF, letra F. Vou chamar aqui de letra F, ok? Beleza. Então eu vou pegar aqui, ó, 10 mil reais que sobrou equivale a quantos por cento desses 500 mil reais? Está dando 2% de rentabilidade. O que você acha? Bom, isso também é muito relativo de setor a setor, de empresário a empresário. Tem empresários que o apetite dele para rentabilidade é maior. Ele fala, olha, só compensa investir se eu tiver uma rentabilidade de 3%, de 4%. Então, negócios que tem muito risco, é normal você esperar uma rentabilidade muito maior. Agora, está razoável 2% ao mês, né? Porque ao mês aqui nós calculamos o valor ao mês. Está razoável? Está razoável, por quê? Porque está remunerando 2 vezes mais uma aplicação sem risco de 1%. Então, está razoável. Sim, beleza. O outro ponto que eu quero ensinar você chama-se ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio nada mais é do que a resposta à seguinte pergunta: qual é o faturamento mínimo que eu tenho que ter para que a minha empresa tenha lucro zero, não tenha prejuízo? Pelo menos ela vai empatar. Então, o ponto de equilíbrio ele se calcula assim, ó, já deixei a fórmula aqui. Você pega o valor do custo fixo e divide pelo percentual da margem de contribuição. Então, você pega aqui, ó, eu vou pegar, é igual o valor do custo fixo, que é 18 mil, e eu vou dividir pelo percentual da margem de contribuição, aqui, ó, 57. Tá lá. Então, isso quer dizer o seguinte: essa empresa, o mínimo que ela tem que faturar para ela não ter prejuízo todo mês é esse valor aqui, ó. É um valor de, R$ 32.301. Vamos lá. Continua comigo aí. Tomara que você esteja entendendo. Vamos lá. A outra análise que eu vou fazer aqui é do payback. O que é o payback? É o tempo que esse negócio ele leva para retornar. Quanto tempo você leva para recuperar o capital de 500 mil que você investiu. Então, como que eu calculo esse payback? Ó, pensa comigo. Se eu tenho 10 mil reais de lucro por mês, eu divido esses 10 mil reais de lucro pelos 500 mil reais. Aqui eu vou fazer de novo para você. Eu vou pegar os 500 mil reais e eu vou dividir por 10 mil reais. Então eu cheguei aqui num valor,
estou falando de meses aqui, então o valor é resultado é em meses. Isso quer dizer que esse empreendimento ele vai dar um tempo de retorno de 50 meses, ou seja, em 4 anos você vai recuperar o dinheiro que você investiu. Também não está ruim, mas para um negócio pequenininho assim, que você fatura 50 mil, eu acho, na minha avaliação, na minha experiência, é um pouco alto ter o retorno em 4 anos. É comum você achar negócios nesse patamar aqui, ó, que você retorna em 2 anos o capital, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, é mais razoável, ok? Então, até aqui, o que você precisa entender? Sem o DRE, você não consegue fazer uma análise de lucratividade do seu negócio. Aqui eu já consegui fazer uma leitura da empresa, para saber se a empresa é rentável, se ela é lucrativa. Agora eu vou fazer uma experiência. Imagina que essa pizzaria, você gastou bem menos para montar ela, você gastou 100 mil reais. Aí eu vou mudar aqui, ó. Então, aí o negócio fica muito melhor. Por quê? Porque a rentabilidade, eu gastei muito pouquinho e a rentabilidade está dando de 10% ao mês. Quer dizer, não existe investimento que vai dar 10% ao mês, a não ser uma empresa. Então ficou muito bom. Até se eu colocar 200 mil reais aqui, ó, também vai ficar muito bom. 35%, 20% é o tempo de retorno, está excelente, não está ruim não, ok? Então, eu vou deixar algumas perguntas aqui para mim concluir a aula, para a aula não ficar muito longa, já está 30 minutos de aula já. Algumas perguntas que você precisa responder. Se você não souber responder, eu vou dar aulas no futuro sobre isso e eu vou te ensinar como calcular tudo isso. Qual o ponto de equilíbrio por unidade? Ou seja, quantas vendas eu tenho que fazer por dia para que o meu negócio ele não tome prejuízo? Você tem que saber isso de cabeça do seu negócio, ok? Eu não vou calcular aqui nessa aula porque meu tempo já estourou aqui da aula. Eu vou gravar na próxima aula, tá? Nas próximas aulas. Qual o ticket médio? Nesse caso aqui, o ticket médio é 40 reais, é a média, ok? Então você tem que saber, na média, cada pessoa que compra de mim compra uma média de quanto? Isso é muito importante. Você vai entender isso lá na frente quando a gente falar de aumento de vendas, estratégia de aumentar as vendas. Qual a margem de lucro? Uma coisa que eu já quero ensinar, não existe lucratividade de 100%, não existe, porque a lucratividade é esse resultado aqui, ó, 20%. Como se você tivesse uma lucratividade de 100%, quer dizer que você não ia ter custo variável nem despesa fixa nenhuma, não existe. O que existe é uma margem de lucro de 100%, tá? Mas a lucratividade não vai ser 100%. Qual o seu faturamento médio? Existe sazonalidade? Tem meses que a sua empresa fatura menos do que os outros meses? Tem meses que ela fatura mais? Isso você tem que saber também. Qual o custo fixo médio por funcionário? Ou seja, o seu custo de funcionário, ou seja, quanto que isso representa? Isso é um indicador que a gente olha muito para serviços. Qual o custo fixo médio por funcionário, né? Qual o lucro por funcionário? Qual o tempo médio no estoque? Qual o patrimônio líquido da empresa? Enfim, tudo isso são perguntas do financeiro que você tem que aprender. Eu vou aprofundar muito mais no futuro. Eu separei aqui alguns DREs de indústria, de agricultura, peguei aqui vários DREs de clientes meus clientes, só que sem citar o nome dos clientes, claro, né? Mas nessa aula não vai dar para passar. Eu tenho centenas de DREs de vários segmentos. Eu vou ver se eu gravo um bônus aí para mostrar alguns DREs e você conhecer um DRE completo, porque está bem simplesinho para você entender, ok? Vamos voltar aqui para a gente encerrar a nossa aula. Deixa eu voltar aqui para os slides. Bom, antes de finalizar a aula, eu quero pedir para você me ajude a levar essas aulas a mais empreendedores cristãos. Compartilhe o link do chamado empreendedor
igreja, comenta com as pessoas, faz comentários aqui embaixo. É muito importante esse comentário porque eu sou acostumado a dar aula presencial, eu estou te dando uma aula gravada. Então, eu preciso do seu feedback, você precisa me falar lá quais são as suas dúvidas. Eu gostaria que você, nos comentários, colocasse quais as suas principais dificuldades na gestão financeira da sua empresa, para que eu prepare aulas específicas respondendo a sua pergunta. Então, compartilha lá. É muito importante que você dê feedbacks positivos também, para que isso me ajuda demais, para que outras pessoas que nunca fizeram aula comigo possam confiar e ser abençoados pelo conteúdo que eu estou dando. Eu quero encerrar com essa passagem bíblica que diz, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo, este homem ou essa mulher começou a construir e não pôde acabar. Está lá em Lucas 14, 28, 30, foi o próprio Jesus quem falou. Quero deixar um abraço para você, que Deus abençoe poderosamente, medite nessa palavra e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.